Deus abençoe. Aqui estamos para mais um momento de mesa. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz. É uma alegria poder estar com vocês aqui ao vivo, né? Nós estamos direto do estado de São Paulo, onde tivemos um tempo de mesa também com o servo de Deus, e foi um prazer estar hoje na Igreja Assembleia de Deus. Madureira ou Brás? Ministério de Madureira. Ministério de Madureira. Foi um momento assim, muito especial para nós. Nós estamos marcando aí um tempo novo, né? Tanto para a nossa vida pessoal como ministerial também. Um tempo de mesa é precioso para conversar, orientar, para orar, porque o Senhor ele tem um desejo muito grande, pastora, de levantar pessoas que um dia caíram ou pessoas que têm vontade de se levantar na obra de Deus, mas talvez falta uma oportunidade, talvez falta um estímulo, né? Dentro da palavra de Deus, pastora, existiu uma tribo só de levitas, né? Você lembra? Sim, da tribo de Levi, né? Que são os levitas. O que nós podemos extrair dessa tribo? Então, assim como várias outras tribos, como a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo dos levitas era interessante que é como se fossem famílias que só serviam para adorar. E nos dias de hoje, você já percebeu também, Dani, que existem famílias que um toca violão, teclado, guitarra, baixo, a família inteira canta, ela é envolvida com instrumentos. Então eu acredito que seja como se fosse herdeiros dessa tribo. A Bíblia também fala sobre os filhos de Coré, não é? Sim, que exatamente. Viviam para o louvor, não é isso? Verdade, bispo. Inclusive, nós vemos que existem alguns salmos, né, que foram compostos por essas famílias que têm uma dedicação, uma história nesta parte de adoração, entrega, trabalho na responsabilidade da obra de Deus, né, bispo? Sim, a Bíblia fala sobre os filhos de Coré, até em uma situação tem um vale de Baca, eu não lembro agora onde está registrado, mas a Bíblia fala sobre o vale de Baca, quando os filhos de Coré passavam por este vale, seria o vale de lágrimas, né? Sim. E ali eles tiveram que passar por esse vale de lágrimas para chegar até Jerusalém, porque eles adoravam adorar a Deus, eles amavam adorar a Deus. Porém, para adorar a Deus, eles tinham que passar pelo vale de Baca. Então, às vezes, a gente não quer passar pelo vale de lágrimas. A gente quer viver só um tempo de euforia, de alegria, de realizações. Mas o amor por Jerusalém, através dos filhos de Coré, fizeram com que eles passaram pelo vale de Baca. E através do louvor, aquelas fontes que estavam secas, aquelas fontes que não produziam mais, elas começaram a jorrar. Então, no caminho de Jerusalém. Então, o que nós entendemos isso, pastora? Que há pessoas que elas têm um dom para louvar. Elas têm um dom para ministrar, elas têm um dom para tocar instrumentos, mas talvez elas estão paradas em um vale de lágrimas, em um vale de Baca, e elas não conseguem avançar, elas não conseguem romper. O que fazer para que essas pessoas rompam e cheguem a Jerusalém como os filhos de Coré? Interessante a gente analisar, porque são dois extremos, né? O vale e o monte, né? Então, o monte aqui, ele representa o quê? Quando nós estamos numa boa fase, na presença, em atividade, com esse compromisso ativo, né? Mas o vale seria uma parte depressiva, né? A parte baixa, digamos assim, como o Senhor assim especificou o Vale de Baca, que se eu não me engano é o Salmo 84, que retrata a respeito do Vale de Baca. E Deus, ele fala assim, que mesmo passando pelo Vale de Baca, um dia ele vai se tornar um manancial, né? Então, assim, do nada, Deus pode fazer tudo. O vale
às vezes ele pode representar um período de aridez, sequidão, adversidade, muitas coisas assim. E quando fala a respeito de jorrar, é como se fosse uma esperança que faz renascer a chama, reacender a chama, né? Restaurar. Então, as pessoas, quando estão nesse vale, bispo, nós vemos que existe uma chama de esperança que pode retomar, né, a chama, ela voltar a se acender e a pessoa ela estar novamente na ativa, ministerialmente falando, adorando, exaltando, ministrando, orando pelos outros, sendo ali um instrumento, como os filhos de Coré, como as pessoas que compunham ali a tribo de Levi, né, que nós chamamos levitas. Os levitas, eles serviam não apenas na parte de adoração, mas do serviço de montar, desmontar, carregar o que é sagrado, né? Tanto que a palavra nos ensina que a herança deles, a porção deles é o próprio Senhor, né, bispo? Um outro exemplo atípico do poder de um grupo de adoração, pastora, é quando Josafá, né, foi desafiado, foi para a guerra e ele consultou a Deus. Sim. Ele consulta a Deus. Claro que ele sentiu um medo, ele ficou diante de uma grande afronta, o exército inimigo aparentemente era maior em números. Mas aí quem esteve lá? Os filhos de Coré. Então chamaram os filhos de Coré porque eles eram da tribo de adoração. Então olha a importância de quem canta, olha a importância de quem toca instrumentos, olha a importância de uma pessoa que tem um talento, mas está parado. Josafá, ele tinha guerreiros, ele tinha soldados, mas para adorar, ele não tinha um grupo de adoradores. Então talvez nós estamos falando com pessoas que elas estão com talentos parados, elas têm muito a oferecer, mas não têm oferecido por falta de oportunidade, por falta de um estímulo. E aí vieram os filhos de Coré. E aí eles foram à frente, louvando, adorando. Josafá com vestes de humilhação atrás, os anciões, as pessoas mais experientes atrás também. E o que acontece? Eles foram com armas, com lanças, né? Foram com capacetes, todo o aparato de guerra. Mas o que fez Josafá vencer a peleja, para cumprir o que Deus falou para ele, que nessa peleja você não vai ter que pelejar, o que eles fizeram para vencer a peleja? Apenas cantaram, apenas adoraram. Por quê, pastora? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Então não foi a mão, não foi a lança. Há batalhas, há lutas que a gente vai vencer adorando, orando, cantando ao Senhor. E aí o que aconteceu? Enquanto eles estavam à frente do exército, não é o exército que protegeu os filhos de Coré, foi uma adoração deles que protegeu todos. E eles começam a cantar, eles começam a adorar, a unção que eles tinham para isso era tão grande que aí os inimigos foram desbaratados. Ou seja, um inimigo começou a contender com outro, começou a se levantar com outro. Enfim, e Josafá recebeu a vitória através da adoração. Por isso que a Bíblia diz que nessa peleja não tereis que pelejar. Aquilo que é de Deus, gente, a gente não tem que colocar as nossas mãos. Você tem que deixar Deus agir, você tem que deixar Deus trabalhar. Então, talvez nós estamos falando com pessoas agora que você tem uma chamada, de repente, aquela pessoa, pastora, que foi chamada para a recepção de uma igreja, sabe? Ela fica na porta da igreja, aquele sorriso bonito igual o seu, né? Essa pastora, ela tem uma unção da alegria. Olha. Por onde ela passa, ela contagia as pessoas. Acho que por isso que Deus colocou ela no meu caminho, né? Porque ela é muito ungida, mulher de Deus. Então, talvez essa pessoa, pastora, ela tem esse carisma que você tem, de ficar ali na porta, cumprimentando as pessoas, apertando as mãos, falando, olha, Deus abençoe, seja bem-vindo. Talvez tem pessoas que têm um dom de dançar coreografia, sabe? Ela tem aquele dom, como o pessoal fala, de gesto, né? Ela de expressão, e ela se realiza na dança. Tem pessoas que eu já vi, pastora, não sei você, que sou todo o seu tempo de ministério,
Eu já vi pessoas dançando para Jesus no momento de coreografia e ali ela começar a falar em mistérios com o Senhor, ser tomada. E só de, às vezes até o cabelo encostou em alguém e transmitiu uma presença, uma unção. Né? Talvez essa pessoa também ela foi chamada para um grupo, para um departamento, cuidar de crianças, ou de repente tocar um violão, uma bateria, um teclado, instrumento de cordas, trompetes, mas ela está parada, ela está estacionada. Ou talvez ela servia e deixou de servir. Ou talvez ela tem a vontade de servir, mas não tem espaço para servir. Então, nesse momento de mesa aqui que você está falando comigo, meu amor, nós entendemos que Deus ele tem oportunidade para todos. Por exemplo, nessa noite, como a live fica 24 horas no ar, nessa noite de quarta-feira, na cidade de Mandaguari, no Paraná, o meu filho, é o Isaac Souza Filho, esteve ministrando, né, a palavra em Mandaguari, a Keren Olive, foi uma bênção. Né? Deus usou ele tremendamente. E eu estou aqui em São Paulo acompanhado aqui da futura esposa, né? Eu creio que é amanhã, ou depois vocês podem falar a data do casamento. Mas enfim, e fomos ministrados, fomos aconselhados. Nós viemos aqui em São Paulo, gente, para ser aconselhado por um grande homem de Deus, sem citar o nome, mas qual a idade dele mesmo? 86 anos, 86 anos. Só de pastorado, 60 anos. Então, nós viemos aqui em São Paulo nos aconselhar com um pastor de 60 anos só de pastoreio. Ele nos deu a direção de como fazer uma igreja crescer, como fazer uma igreja multiplicar, pessoas compromissadas com a palavra, pessoas com temor, pessoas que queiram fazer uma estrutura espiritual, porque não basta apenas a pessoa ir para uma congregação, ela precisa ter uma estrutura espiritual, desenvolver o dom que há nela. Então, nós não estamos aqui passeando ou tirando umas férias, não, nós estamos aqui trabalhando para o reino. Mas eu só sei de uma coisa, quando nós voltarmos aí para o Paraná e as cidades que nós vamos passar, nós vamos dar muita oportunidade para muita gente. E detalhe, pastora, para você continuar falando, nós daremos oportunidades não só para quem é experiente, mas para os improváveis, para aqueles que ninguém dá nada. São esses que Deus vai levantar para vencer as guerras através do louvor. Não é? Amém, bispo. É muito importante nós entendermos que o reino, ele não é paralisado. O reino, ele está em movimento. Então, Deus, ele confiou algo a você. E você tem utilizado a ferramenta que Deus te confiou? O talento que Deus te deu? Quando nós observamos a palavra do Senhor, em Mateus 25, nos narra a parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outro 2 e a outro apenas 1. E aquele que recebeu 5 talentos granjeou mais outros 5. Aquele que recebeu 2 granjeou mais outros 2, multiplicando aquilo que Deus o havia entregue. O que nós podemos tirar de lição dessa parábola? Que tudo que Deus te confiou, quando você permanece em movimento, adorando, trabalhando, semeando a tua adoração, seja com o talento que Deus te confiou, tá? Não é apenas um talento específico, mas Deus ele vai te agraciando e multiplicando. Porém, nos diz que aquele que recebeu apenas um talento fez o quê, bispo? Pois é, ele se limitou a apenas um, ele não investiu, ele não acreditou, ele guardou talvez assim, vai me fazer falta esse talento, eu vou guardar ele. Né? Então, não houve sucesso, porque ele não simplesmente plantou aquela semente, aquele talento. Verdade, bispo. E aí, então, ele fez ali um pré-julgamento. Eu vou enterrar esse talento porque o meu Senhor é muito bravo. Na verdade, ele não tinha nem intimidade, relacionamento com o Senhor para ter um posicionamento como esse. Às vezes as pessoas têm tanto medo, pela forma a qual elas enxergam a Deus, achando que Deus vai vingar, achando que Deus é ali como um déspota, né? Vai cobrar, é um Deus... Meu amor, desculpe interromper, o que significa essa palavra? Jesus, o bispo é uma bênção, viu?
Um déspota é como se fosse alguém ali que impusesse uma vontade única, que você não tivesse direito de reação, né? Mais ou menos isso. Então, quando nós enxergamos Deus dessa forma, né, nós não vemos quem realmente Ele é. Jesus nos apresenta Ele como um pai. Um pai você tem liberdade, um pai você tem amor. Um pai não vai ficar te cobrando. Um pai vai dizer que tem saudade da sua adoração. Um pai vai dizer que você é importante, porque quando você está com o seu talento em execução, em ascensão, não para em você. Ele alcança vidas. Então você que está estacionado, paralisado ou ferido por causa do dom que Deus te deu, por causa do talento a qual o Senhor entregou a você, te presenteou, né, bispo? Porque a palavra dom é presente. Eu me recordo, minha linda, que eu tinha 7 anos quando meu pai me levou pela primeira vez para pregar na igreja quadrangular. Nem sei o que eu preguei lá, 7 anos de idade já. A minha filha tem 6 anos, né? Eu vou dizer que é nossa porque ela também te chama assim. Então imagina você, eu com 7 anos disse que Deus me usou na revelação lá na igreja e etc. E daí começou um tijolinho, né? Um tijolinho. Até então acho que eu pregava daquilo que eu ouvia meu pai falar, né? Eu repetia igual um papagaio. Não tinha aquela audição espiritual, mas Deus usava a gente. Então eu acredito assim, pastora, para as pessoas serem usadas, elas só precisam se predispor. Esses dias aconteceu um fato interessante, em Apucarana. Eu estava chegando na igreja e tem um jovem lá, chamado Vinícius, e sempre depois do culto servem lá uma bolachinha, um café. Eu falei, Vinícius, você está indo embora? Ele diz, não, bispo, eu estou indo buscar umas bolachas. O pessoal não pode ficar sem o café. Então, quer dizer, isso acaba não sendo apenas de um departamento. Todos têm essa preocupação de servir. Então, por exemplo, ninguém pediu ou impôs, faça isso. Sim, ele viu que precisava. Sim. Ele sentiu isso. Então, o talento, o dom, pastora, tanto ele é dado por Deus, é emprestado por Deus. Mas se a gente não valorizá-lo, não é que Deus toma. Eu não creio que Deus toma o talento, mas neutraliza. Exato. Neutraliza, né? É verdade, bispo, a gente entende dessa forma. E é interessante que o dom em utilização, ele também gera proatividade, como esse exemplo que o senhor acabou de nos citar aqui, né? A pessoa, ela se predispõe em servir, né? E Jesus disse isso, é melhor servir do que ser servido. Então isso vai ocasionar outras coisas. Nós, quando servimos, nós vamos ser ali propícios à generosidade, não é verdade? E aí a gente vai se tornar esse tipo de pessoa que contagia, no bom sentido da palavra, outras pessoas. E as pessoas vão começando a serem ativadas espiritualmente, a ministrarem, a entregarem o seu melhor, a produzirem para o reino. Lembrando que isso vão criar novos discípulos, trazer novas pessoas, ativá-las a ponto do reino estar em movimento, lembrando que o reino, ele é um corpo. E assim como o nosso próprio corpo, como Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, exemplificando a igreja como um corpo, tudo que há no nosso corpo, ele é necessário. Por menor que às vezes a gente olha e fala, poxa, olha, talvez eu não seja necessário, ou eu sou pequeno, ou eu não tenho um talento para ser usado, ou ainda não descobri ou despertei o talento a qual eu tenho. O que Paulo nos diz lá? Aos menos decorosos, nós temos que dar muito mais valor. Existe um louvor, bispo? Ele acho que é da década de 90, se eu não me engano. Que ele diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, acredite em quem você é
pela ótica de Deus. Glória a Deus, que boa observação, que boa palavra. Eu me recordo que nos anos 2000, né, eu entrei numa grande rádio em São Paulo. Aliás, hoje, aqui em São Paulo, eu tive a alegria de ouvir as rádios que eu trabalhei, né? Sim. Fiquei zapeando rádio e mostrei para você, né, Sim. as rádios que eu trabalhei em São Paulo. Mas alguém investiu em mim. Quando eu cheguei na Rádio AM, eu fiz 15 anos na Rádio AM, mas eu aprendi com os comunicadores. Na época tinha Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, o Zé Betti não chegou, mas grandes profissionais do Rádio AM ensinaram a gente o carisma, a atenção. Então, não adianta eu ter talento se eu não for submisso a alguém. Eu preciso ter, meu amor, uma mente ensinável. Né? Um exemplo, a pastora, ela é terapeuta, né? É psicopedagoga, né? Teóloga. Mas um exemplo, você não deixa de aprender. Né? Ela estava com o notebook aberto, isso aqui é a nota da faculdade, etc. Então, quer dizer, nós temos que ter, pastora, por exemplo, eu tenho alguns anos já também de servo de Deus, profissional da área do rádio, etc. Também parte de terapia, mas eu estou sempre pronto a aprender. Você disse uma palavra que eu não tinha ouvido. Então eu falei, repete essa palavra. Então nós temos que ter uma mente ensinável. Né? Uma mente ensinável, gente, é aquela mente que ela está sempre predisposta a aprender. Então se eu sei fazer, por exemplo, se eu sei tocar um instrumento, por exemplo, eu sei tocar teclado, mas se você buscar aprender a tocar violão, a sua mente está preparada para isso. Né? Mas eu já canto. Mas você pode se tornar um ministrante da palavra. Só que as pessoas não querem pagar o preço disso. Teologia, essas coisas. Às vezes a pessoa critica quem tem teologia porque ela tem preguiça de estudar e se tornar um teólogo. Entendeu? A pessoa lá tem teologia, a pessoa... Ou então, a pessoa é exaltada porque fala bem, só que a pessoa não paga o preço. Ninguém nasce sabendo, gente. A nossa mente é ensinável. E as mães, por exemplo, que você é mãe também, se as mães soubessem o quanto a mente de uma criança é fértil para aprender, se esforçaria sempre em dar um bom conteúdo aos seus filhos. Filtrar o que vê na internet, filtrar alguns desenhos, filtrar alguns filmes, e da própria boca, e incutindo coisas espirituais, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Então eu sou uma criança de 45 anos, que estou desenvolvendo o que eu aprendi nos 7, 8 anos de idade. Exatamente. Mas isso não quer dizer que a minha mente hoje está fechada, não é? Porque tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quer dizer, ela já está sentenciando que a mente dela não é uma mente ensinável. Né? Então Deus, através desse momento de mesa aqui te usando, Ele está chamando pessoas que querem crescer, porém com a mente ensinável. Porque não adianta a pessoa ter dons e talentos se ela não se submete. Como se a submissão fosse, mas eu tenho que obedecer a uma organização, eu tenho que obedecer a uma liderança, eu tenho que... Quando você já entra no modo de intolerância a ser ensinável, certamente que você não vai aproveitar nada dessa vida. Nada. E é interessante a gente ressaltar, bispo, também assim com conteúdos científicos, né? Porque a ciência ela anda ao lado da fé, ela não é inimiga da fé. Olha. E todas as vezes que nós falamos, isso que o senhor acabou de retratar a respeito de ter uma mente ensinável, que se abre para o aprendizado, o que os cientistas falam a respeito disso? Toda mente que se abre para o aprendizado, independente da sua idade. Nós estamos falando aqui até de mentes de pessoas idosas, tá? 70, 80 anos, que se predispõem a aprender um idioma, ou então um talento, como o bispo aqui acabou de retratar, né? Você que toca violão, aprender uma flauta, ou então um teclado, algum outro instrumento, seja de sopro, de corda, do que for, isso repele Alzheimer.
é cientificamente comprovado. Quanto mais você abrir a sua mente para aprender coisas novas, muito mais difícil será você desenvolver o Alzheimer. Olha que interessante. Tá, então, segundo a sua colocação científica, o Alzheimer ele se desenvolve numa mente vazia. Vamos falar no português claro. Quanto mais vazia a mente for, uma pessoa que só pensa bobagem, só pensa besteira, só maquina o mal, não preenche com conteúdo a mente dela, ela tem aí uma tendência de no futuro próximo, mas se a pessoa ela pratica o cérebro dela, né? Um exemplo, tem aquele, não sei se é jogo ou de cubo, um cubo mágico, né? Tem até um filme do Joe Smith lá, aquele filme eu choro muito quando eu assisto, que é o pai que sustenta uma criança em busca da felicidade. Gente, assistam esse vídeo, esse filme. Ele mostra a realidade de um homem dedicado e tal. E ele, meu Deus, ele se desmembrava-se para trabalhar. E o cubo mágico, ele é uma prova viva do que você está falando, né? Aí tem pessoas que começam a gerar, desanima. Gira e desanima. E evitar também o YouTube, né? Eu vou olhar no YouTube aqui e vou aprender. Não, quebra a cabeça mesmo. Exercite. Isso vai exercitar a memória fotográfica, cognitiva, né? Vai desenvolver uma facilidade a mais com números, coordenação motora, atenção. Então presta atenção, você que está acompanhando esse momento de mesa aqui com a pastora Dani, que se você tiver uma mente ensinável, você, além de ser muito usado por Deus, você ainda vai evitar males da mente. Eu não sei se você lembra você é muito entendida, né? Muito culta, antenada em tudo. Mas você deve recordar do ator Bruce Willis, né? Sim. Inclusive, o filme Duro de Matar, acho que o último, 4.0, o Bruce Willis, gente, ele desencadeou uma demência. Agora um homem com a saúde acima da média, tá? Corpo físico ótimo, tem assim uma vida financeira estabilizadíssima, porém está sentenciado. Ele não pode atuar mais, não reconhece pessoas da própria família, desencadeou uma demência. E isso porque ele fez grandes filmes, decorar textos, decorar encenações, e mesmo assim desenvolveu um quadro desse. Agora imagine uma pessoa que não tem uma mente ensinável. Aquela pessoa que não quer aprender a Bíblia, não quer aprender a ler na igreja, não quer aprender algum tipo de conteúdo para exercitar a sua mente. Lá na frente ela vai falar, poxa vida, como eu poderia ter aproveitado mais o meu tempo, não é? Aí vai gerar um arrependimento, né? Manda boa noite, a paz do Senhor, pastor Fulvio Wesley. Ele entrou na nossa live, ele está nos acompanhando. Manda um abraço para ele, bispo. Eu confesso que eu não estou enxergando daqui, gente. Vou ter que usar óculos, hein? Um abraço ao pastor Fulvio Wesley, de Porto Feliz. É bem capaz que sábado a gente passe lá, né? Nós estamos hospedados aqui em São Paulo, capital. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal da Assembleia de Deus Madureira. E amanhã seremos ministrados pela Lagoinha, né? Então nós estamos aqui numa série de aconselhamentos, uma série de alianças, para levar ao estado do Paraná aquilo que é bom vai ficar ainda melhor. Eu ministrei uma das minhas últimas ministrações aí, no domingo, sobre a tempestade, né? Que inclusive naquela época não existia motor, não existia nada, era o remo. Então existem alguns que estavam no barco remando, mas remando para a mesma direção, pastor. Um abraço para o seu Fulvio, vamos passar aí. A pastora Dani, né? É Daniele também, a esposa dele, não é? Isso, eu Daniela e ela Daniele. Olha as Danis. Só mudou o A e o E. Então vai ser o encontro das Danis. Ai, que maravilha, né? Então imagine, os discípulos estavam ali remando o barco para atravessar para o outro lado da margem. Aí no meio do lago da Galileia veio a tempestade. Então imagine você, se um apavorasse e começasse a remar para trás, o outro para frente, você sabe o que ia acontecer? Eles iam ficar em círculo.
E é o que acontece na vida de muitas pessoas. Ao invés das pessoas remarem juntos na mesma direção, não, eles remam cada um por uma direção. É onde nascem as opiniões. Não, eu não concordo. Não, eu não concordo. Esse eu não concordo. Esses assuntos que não concordo vai fazer a pessoa ficar girando em círculo. Enquanto isso, a tempestade aumentando. Tempestade aumentando. Então, se a pessoa entrar no barco e remar para a mesma direção, vai ter força? Vai ter esforço do mesmo jeito, mas as chances de chegar do outro lado da margem é muito mais do que a pessoa ficar rodando em círculo. Então é o caso daquela pessoa que está acompanhando e diante de uma crise ela sai do barco, diante de uma tempestade ela vai afundar, eu vou sair do barco porque vai afundar. Quer dizer, se a pessoa está no barco e ela pula do barco, a chance dela afundar também é remota. Então, por que não continuar no barco? Por que não continuar remando na mesma direção? Porém, aqueles que têm uma mente ensinável, eles aprendem. Pera lá, eu estou remando do lado errado. Porque se há uma direção, se há uma ordem de Jesus, passemos para o outro lado da margem, por que eu vou remar do contrário? Eu vou remar na mesma direção. E aí, uma mente ensinável, ela aprende isso. Poxa, eu vou pegar esse exemplo e eu vou continuar remando e eu vou chegar do outro lado. Sabe, Bispo, é tão interessante nós analisarmos isso, porque uma das mentes mais brilhantes que nós conhecemos na história da humanidade é de um camarada chamado Albert Einstein. Muito. Né? E uma das frases de Albert Einstein é qual? Uma mente que se expande jamais voltará ao seu tamanho original. Né? Então, se nós formos aqui decodificar essa frase de Einstein, nós veremos que é fato isso. Quando você expande o seu mindset, né? É aquilo que Paulo nos ensina. Meu amor, o que é mindset, por favor? Eu tenho uma mente ensinável, eu quero aprender. Ah, esse bispo faz eu rir, gente. Mindset é o controle, né? É quando a gente realmente tem a mente, né? Mind é mente, né? Mind é mente do inglês, né? Então, assim, é você realmente fazer isso que a gente está batendo esse papo aqui de mesa, né? Ter uma mente aberta, ensinável, aberta para o aprendizado. Né? E aí, biblicamente, onde que nós vemos isso? Do grego é a palavra metanoia. Né? Metanoia é o que? É uma transformação. Mas a transformação da mente, da forma de pensar, ela só vai vir uma vez que eu permito ela ser moldada, ensinada, se abrir para o aprendizado. Então, você vai ter aí um aumento exponencial no seu campo mental, né? O que Deus tem para você e através de você. E você, como nós estivemos aqui falando desde o início a respeito de servir, adorar, se entregar, vai ter muito mais qualidade no seu serviço para Deus. Quero dizer aqui que o serviço para Deus não é um trabalho como nós enxergamos de uma forma que, entre aspas, secular. Não, a palavra serviço, se nós formos pegar a raiz da palavra culto, tanto na raiz espanhola quanto na inglesa, é serviço, né? Então é o que? É eu amo servir. Nós acabamos aqui de fazer uma ligação com um dos pastores, né, da Lagoinha, e ele acabou de falar isso para nós, né? Aquele que não serve para servir, não serve, né? Não está apto para servir. Por quê? Porque Jesus disse, é melhor nós servirmos do que sermos servidos, né? Então, assim, são muitas lições que a gente tem aqui para tirar, né, Bispo? Interessante que comentou do pastor da Lagoinha, é que assim, gente, não importa a idade, desde quando o teu coração se alegra em servir. Todas as vezes que ele conversa com a gente, igual a reunião online que fizemos, você percebe os olhos brilhando. Né? Amanhã nós teremos aí um tempo de mesa para conversar pessoalmente também. Para quem está chegando agora, eu estou aqui em São Paulo, né, com a futura esposa, e nós estamos aqui sentando para aprender, para levar para o estado do Paraná métodos espirituais que vão além do recebe a bênção, recebe a cura,
recebe a prosperidade. Métodos espirituais que funcionam no temor, no compromisso, filhos na fé, né? Tem uma palavra muito propícia para ministrar, mas tá na ponta da língua para falar aqui. Mas, enfim, quando a gente tem uma mente ensinável, repito novamente, a gente faz como estamos fazendo. Vamos sentar com pessoas experientes e mostrar a direção, estamos na direção certa, qual é o norte, porque se você quer voar como águias, você tem que deixar de voar com as pombinhas. Por quê? Porque as pombinhas, as andorinhas, elas já têm uma rotina, as limitações. Agora a águia, ela voa tão alto, gente, que até quando você não... Eu não sei, eu não vou revelar a tua idade aqui. Eu tenho 45 anos, tá? Desculpa se eu estiver sendo aqui ignorante na área escolar. Mas até hoje, nunca ouvi falar que encontraram uma águia morta. Nunca ouvi falar, porque até para morrer, uma águia, ela se esconde. A águia, ela preza tanto pela honra da sua grandeza, da sua realeza, da sua majestade, do seu olhar longe para uma presa, que quando ela percebe que está morrendo, ela escolhe um pico e ali ela tem duas opções. Ou ela morre, né? Ou ela vai passar pelo processo de transformação. Né? Então a águia, gente, ela voa alto. Então, se você quer ser águia, olha, se algo funcionou, por que não você sentar e aprender? Se está dando certo, por que nós não vamos sentar, aprender? Olha, não, nós temos que reaprender tudo. Temos que começar do zero. Não importa. Uma mente ensinável, ela está sempre pronta a aprender. Quando nós aprendemos, nós reconhecemos, temos facilidade em reconhecer, temos facilidade em falar, olha, eu falei aqui, eu falei ali, vou aprender aqui, vou aprender lá. E a gente, é igual andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta, você entra na bicicleta e já sai. Aliás, você sabe andar de bicicleta, Linda? Olha a curiosidade do bispo. Sabe andar de bicicleta? A ergométrica, eu vou bem. Então tá aí, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Você quer andar de bicicleta? Você me ensina? Eu te ensino, olha lá. Aí, pera aí, presta atenção na palavra. O que você falou para mim? Você me ensina, bispo. Eu estou apta a aprender. Olha, essa é uma palavra que muitas pessoas têm dificuldade. Sim. Olha, eu aprendi com você me ensina. Quando fala isso, você acha que eu vou sentar para aprender? Uma mente ensinável, ela pede ajuda, ela está pronta para aprender. Termino aqui para a sua fala. Um exemplo, outra dica. Uma pessoa, quando ela vai numa entrevista de emprego, e aí o entrevistador fala algo, ela diz, não, isso eu não vou fazer não. Ela já está limitando a vaga dela. Ainda que ela não saiba, ela pode dizer assim, olha, eu não sei fazer, mas posso aprender. Você me ensina? Olha, né? Porque ninguém, gente, nasce andando de bicicleta. Ninguém, a gente aprende. Só que na medida que nós aprendemos algo, nós achamos que nós não podemos romper e ir além. A gente fica condicionado, ou às vezes alguém nos condiciona. Às vezes uma situação nos paralisa. Mas nesse momento que nós estamos aqui, nesse momento de mesa, primeiro, Deus, Ele quer que você cresça. Ele quer que você evolua, Ele quer que você alcance voos mais altos. E detalhe, não importa a idade, sempre há tempo de aprender. Eu acredito, pastora, que depois dessa mesa aqui, como é que é o nome? Tempo de mesa. Nesse tempo de mesa, obrigado por ter me lembrado, vão se levantar muitos obreiros, viu? Pessoas que têm o desejo de ser obreira, mas acham que não tem capacidade. Pois se ela acha que não tem capacidade, Deus vai usar pessoas capacitadas para ensiná-las. E elas serão obreiras de excelente qualidade. Porque, por exemplo, se você chegou ao pastoreio, ao pastorado, e hoje está caminhando ao meu lado, vai caminhar para a eternidade comigo, porque um dia você sentou para aprender. Você dedicou tempo para aprender, você dedicou horas para aprender. Né? Então, eu quando comecei rádio, a gente não sabia nada. Era gago. Eu tive que aprender. E até hoje, sempre sai uma técnica nova.
Você quer que eu imite para você? Você quer que eu mostre para você? Ó, um exemplo, meu amor. Antigamente, comercial de televisão, vamos colocar uma das principais TV que tem hoje, né? Fala assim, ó, hoje na TV tem tal, 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 você não pode perder o filme, né? Era uma locução que ao longo do tempo a gente ouvia isso direto, né? Hoje na TV você, eu não vou falar o nome da TV, né? Você vai acompanhar o filme na tal, né? Hoje está mais conversado. Hoje assim, 4 da tarde vai acontecer aquele filme muito legal. Você não pode perder. Então quer dizer, a locução até na televisão está mudando. Se o locutor, né, que é locutor de cabine que grava, ele não se atualizar, não, porque minha voz é bonita, não, porque eu sou o cara, não. Ele está limitando a evolução. Agora, se ele senta para aprender, tem uma mente ensinável, além dele falar conforme ele já aprendeu ao longo dos anos, ele vai aprender técnicas novas. Então ele vai ter aí multiformas de interpretar um texto, né? Por exemplo, tem ali um controle remoto. Ele pode falar assim, simplesmente, controle remoto. Ele pode colocar mais uma ênfase, controle remoto. Controle remoto, ó, são várias entonações. Então, a mente ensinável, pastora, ela faz uma pessoa, desde uma pessoa simples, uma pessoa mais culta que for, crescer. Porque o segredo está em abrir a mentalidade para aprender coisas novas. Então, eu acredito que tem pessoas que podem ser obreiras de valor, comprometidas com o reino, e que amam servir, que é o principal. Porque, olha aqui para mim, olha lá, eu dei um sorriso para ela. O que eu recebi? Um sorriso. Então, tudo, quando a gente serve, automaticamente o céu se move a meu favor. Então, as pessoas têm que se apaixonar pela obra. Então, Deus ele quer levantar obreiros, Deus quer levantar levitas. Quando a gente fala levita, gente, claro, não é ninguém da tribo de Levi, mas pessoas que querem tocar, pessoas que querem cantar, pessoas que querem fazer a obra de Deus na comunicação também. Por exemplo, eu teria a imensa alegria de ensinar pessoas a se comunicar, né? Então, porque eu vim desta área, mas a pessoa tem que ter uma mente ensinável para aprender. Então, eu acho que esse momento de mesa aqui está abrindo o entendimento de muitas pessoas. Leigas ou cultas, sempre é tempo de aprender mais. Amém. Sempre é tempo de aprender mais. Gostei. Os desafios, eles vêm para nós superarmos a nós mesmos. Eu lembro, bispo, também, não vou tomar muito tempo, mas eu lembro quando eu entrei na área pedagógica, né, da pasta da educação. O primeiro desafio que eu tive foi lecionar, né, para crianças. A primeira experiência que eu tive, eu nunca tinha trabalhado com crianças, um desafio. E eu lembro que me foi falado pela parte administrativa, uma pessoa especificamente, que quando eu entrei, era numa área bem difícil, periférica, aqui na capital, em São Paulo, e a pessoa olhou para mim, da parte administrativa, e falou assim, você não tem jeito com criança. Você tem certeza que você quer trabalhar nessa área, né, da educação pedagógica? E ali aquilo feriu-me, só que eu falei, eu preciso romper e vencer esse desafio. Resumindo, 4 anos eu recebo uma promoção dentro daquela área e eu já estava com 2 turmas, né, tanto crianças quanto adolescentes, quase 80 alunos eu tinha nessa época. E aí essa mesma pessoa, quando eu recebi uma promoção para ir para uma outra área, essa pessoa chorou e falou assim, nunca existiu uma melhor educadora. Tanto que isso já tem alguns anos e até hoje quando eu encontro e reencontro tantos colegas de trabalho quanto os alunos que eu tive, todos me abraçam e falam, tia Dani, nós nunca tivemos uma professora como você. Então assim, se eu não rompesse esse desafio, eu não me tornaria uma profissional na área, né? E reconhecida. E aqui não exacerbando aqui elogios e nem... Meu amor, o que significa essa palavra? Sendo exagerada, né? Exacerbar é algo grandioso, exagerado. Ficou claro? Obrigado por ter me ensinado. A professora está ensinando.
E então, se eu não me propusesse a enfrentar esse desafio, eu nunca teria saído dessa casinha e não teria rompido, né? E como eu disse aqui, não foi assim numa coisa muito limitada. Não, nós estamos aqui falando de uma prefeitura, né, dentro do município de São Paulo, que é São Paulo. São Paulo é a maior metrópole que nós temos aqui, né, na América Latina. Então, assim, eu vejo isso como uma honra de Deus, como um talento que nós falamos, né, como um dom, porque não é para nós usarmos apenas dentro das quatro paredes de uma igreja. Quando Deus te levanta, seja na área que for, louvar, pregar, né, a oratória, que o bispo é apaixonado por essa. Aliás, foi isso que chamou a atenção na sua pessoa, né? E claro, além da unção que Deus te deu, a capacidade, a beleza, mas a oratória chamou a atenção. Onde tudo começou. E então nós vemos que são talentos que Deus nos dá para nós utilizarmos no reino. O reino não se limita apenas à parte interna das igrejas. Nós somos igrejas onde quiser que nós formos. Hoje é um exemplo disso. Estamos aqui no estado de São Paulo, estivemos no estado do Paraná, mês que vem estarei lá no continente africano. O bispo também já tem um grande conhecimento e é muito usado também no continente europeu. Então nós vemos que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, os talentos, eles serão aguçados. E também esses locais que Deus nos leva são locais de aprendizado. Então, uma vez que eu me limito, eu lembro aqui agora da batalha de Davi com Golias, bispo. Sim. Que lição que eu posso tirar? Que Davi poderia ter olhado para Golias, tremido, fugido. Ele ia ser apenas o que? Um menino fujão. Só que uma vez que ele não vê Golias como uma ameaça, mas como uma possível promoção, Davi se torna o gigante que derrubou o filisteu. Então, todo desafio que vier até você, lá em Eclesiastes 9:10 diz assim a palavra: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Ah, mas eu sou incapaz. Não, você tem que romper com essas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É algo que você acredita, que te limita, que você não é capaz. Unido de um complexo de inferioridade. Mas na verdade não é isso que Deus tem para você. O Senhor, ele tem muitas conquistas, só que as conquistas elas virão através dos desafios. E aí quem que tem que ir para frente e encarar o desafio? Você. Amém? Muito bem. Quero agradecer esse momento de mesa aqui e peço as orações, né? Como a minha digníssima falou. Estivemos na Assembleia de Deus, Madureira, sentamos com pessoas assim maravilhosas, ouvi conselhos de um homem de Deus que tem 60 anos só de pastoreio. Uma sabedoria incrível nas palavras. Amanhã vamos sentar à mesa também com um pastor muito experiente da Lagoinha para levar isso para o Paraná. Coisas espirituais que venham agregar a todas as pessoas. Mas eu vou deixar aqui um desafio, né? Eu estou na correria também, pausadamente também a nível de altar, mas eu queria que as pessoas procurassem a pastora, né, Dani Bright neste domingo, né, em 2 horários, e de repente, pastor, essa pessoa está parada, quer ser ensinada. Eu queria aprender a ser uma obreira, eu queria aprender a ser um levita, um músico na igreja. Eu toco instrumento, eu tenho até instrumento na minha casa, pastor, mas eu não toco, está aqui enferrujado, não tenho oportunidade, não me sinto preparado para isso. Então você vai procurar a pastora Dani Bright neste domingo, 9:30 da manhã ou 6:30 da noite em Mandaguari, no Paraná. Nós estamos em São Paulo, mas domingo estaremos aí com vocês. Então, passa aí os horários, os endereços que você já sabe até de cor, né? E vai falar com ela. Ah, sim. Vai ser um prazer recebê-los, né? Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, primeiramente ao reino, porque reino é isso. É aliança, é conexão, é network, é você ser bem-vindo e estar bem na casa do Pai. E ser utilizado como um instrumento nas mãos do Senhor. Domingo agora vai ser dia 14 de setembro. Pela manhã, às 9:30 da manhã, nós estaremos na cidade de Apucarana,
que fica situado à Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, bairro Barra Funda, Apucarana, Paraná. Então, nós ali podemos te atender, pode estar nos procurando, vamos ter prazer em te ouvir, em te servir, em te orientar, através, claro, do direcionamento de Deus. E às 18h30 estaremos na cidade de Mandaguari, ali na Avenida Amazonas, 2220, no centro de Mandaguari. Nos procure e você será orientado e ativado para aquilo que Deus te criou. Aliás, pastora, manda um abraço aí para o Evangelista Isaac, a Karen Oliver, que estiveram comandando aí o culto em Mandaguari, enquanto nós estávamos aqui em São Paulo, sentando à mesa para aprender. Eu quero externar o meu abraço, a minha atenção, a minha alegria e carinho ao Isaac Souza Filho, né, evangelista aí, usado nas mãos do Senhor, que hoje trouxe uma palavra poderosa, né? A gente conseguiu ali fisgar alguns momentos do culto, mesmo estando aqui a 600 quilômetros de distância, né? Mas estamos cuidando também que o Senhor o continue fazendo fecundo espiritualmente, para que a cada palavra que você disseminar no reino, surjam muitos frutos para a glória de Deus. Também para minha querida missionária Karen Oliver, missionária e cantora, né? Uma bênção que Deus ali também tem nos aliançado. É uma mulher assim pronta também na parte ministerial. E Deus tem usado com muita autoridade, maturidade, uma mulher centrada e um vaso escolhido por Deus. Um abraço a vocês, são queridos, que Deus tem me presenteado. E a baixinha, o chaveirinho, né? Que é a Sarinha querida, que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Nós amamos vocês, viu? Meu abraço, meu beijo, meu carinho, minha atenção a vocês. E lembrando, pastora Dani, que quem tiver esse desejo, né, de se aproximar, que tenha uma mente ensinável, que queira aprender a servir, não só no Paraná, mas em São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste. Então, pessoas do exterior, de repente, têm a vontade, se ela está sem ministério e ela quer abraçar a visão, né? Renovar, quer abraçar. Para você ter uma ideia, hoje, uma das igrejas que estão em ascensão é a DEVEC, nosso querido pastor Silas Malafaia. A própria Assembleia de Deus em si tem também passado por mudanças, né? Tem crescido, tem mudado, tem personalizado os templos, é uma metamorfose, uma transformação. Antigamente se pregava só com carne e gravata, né? Hoje não quer dizer, se a pessoa pregar de camiseta, que Deus não está usando ela, né? Então as pessoas têm que ter uma mente ensinável para aprender. E nós estamos também, pastora, dispostos a nos aliançar com pessoas que queiram se aliançar conosco, né, na expansão do reino, e assim juntos seremos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Mandar um abraço aqui, né? Eu estou aqui a São Paulo para aprender, nós estamos nos casando também, e conheci hoje a sogrinha, né, a Dona Zélia. Dona Zélia já preparou aqui uma janta pra gente. Dona Zélia, um beijo, ela é bem... Não, acho que para a câmera ela é tímida, né? Sim. Mas ela lembra muito a minha mãe, com as bochechinhas dela assim. Dona Zélia, uma benção. E também vou conhecer a Sara 1. A Sara 1, que é a mais velha, né? E vai ser um tempo assim maravilhoso. Então, eu quero agradecer a todos, compartilhem. Se você deseja conversar conosco também, em particular, eu vou deixar depois nos comentários fixos o número de um celular, que é da rádio Motiva Gospel. E aí nós vamos entrar em contato, ligamos para você, vamos até sua casa também, dependendo do lugar, né? E estamos aqui prontos para servir, para orar, para ensinar, para aprender também, porque nós temos a mente ensinável. Amém. Amém? Deus abençoe.
Amém. Que Deus continue te abençoando, seja um instrumento, dissemine essa live para quem precisa receber isso da parte de Deus. Até nosso próximo encontro, querendo Deus.